Olá pessoal, boa noite. Paramos aí 2 semanas com as lives. Tava dando a quarta turma do curso Estado de Presença e aí hoje a gente tá retornando nessa semana nas quartas, né? Mas a partir da semana que vem a gente volta para terça-feira. Olá, Simara, seja bem-vinda. Vou passar aqui um aviãozinho para chamar, convidar algumas pessoas e você pode fazer o mesmo, ó, já tem bastante gente entrando. Convidem, né? Tem um aviãozinho na barra inferior aí do seu Instagram e aí você pode convidar outras pessoas para estar aqui presente também. Ah, a Claudinha já chegou, a Mirna, ó, que querida, oi querida Mirna, que saudades. Já vou chamar a Cláudia aqui pra gente já começar, que é um tema a tratar hoje. Muito bem, chamei a Claudinha, vamos ver se eu fiz certo. Aí, acho que não, peraí, mentoria... Aí, não, tá chamada. Aê! Oi, Boa querida! noite, tá me ouvindo bem? Tá ótimo, ótimo. Ai, show. Boa noite, uma alegria, que legal. Que bom mais uma vez poder estar aqui, viu, Rô? Ai, eu te falei hoje de manhã, né, que eu já tava sentindo a energia da live. E aí a gente vai tratar de um tema tão lindo e tão profundo, né, Clau, hoje. E, e aí eu tava já sentindo, né, toda essa potência e dessas pessoas lindas que estão entrando, né, pedindo aí pro pessoal passar os aviãozinhos para chamar outras pessoas que possam acrescentar, né. Clau, é sempre um prazer te receber, mas um prazer imenso, uma Gratidão. delícia. E esse tema, Cláudia, eu acho que ele é um tema, como muitas das perspectivas que você deve sentir também, que você trabalha, e muitas das perspectivas que eu trabalho, às vezes parece que a gente trabalha com os conceitos meio invertidos, né? Porque a gente às vezes está muito alinhado com algo que é mais superficial, Elisete, que é tipo assim, fluir é deixar ir, deixar acontecer, quando a gente fala do fluir, né? Meio que ir navegando conforme as coisas vão chegando, sem ficar controlando muito. E em parte, oi querida, em parte, eu vou nessa direção, mas tem algumas outras coisas desse conceito que eu acredito que a gente possa esclarecer aqui nessa live. Então, a minha sugestão para você começar, que eu acho que é uma riqueza muito grande, é você traçar pouquinho aqui para essas pessoas lindas que estão com a gente, a sua trajetória profissional, né? O que você escolheu se formar e como que as coisas foram fluindo para hoje você trabalhar com aquilo que você trabalha, mas especificamente você está encontrando um nicho muito especial dentro desse trabalho. O que você acha? Perfeito, amiga. Espero que a gente tenha tempo suficiente para conversar sobre tanta coisa linda que você está propondo. Fazer live com a Roberta, gente, é tão sempre especial, porque ela já propõe assim coisas profundas mesmo na partilha que nós vamos fazer aqui, não é? Então, ok, eu agradeço muito. E com você, vamos em frente sempre. Então, vamos lá, Rô. Posso começar a falar um pouquinho? Pode, não, tô agora tá aí, vai com tudo. Legal. Primeiro eu quero agradecer todos que estão aqui acompanhando essa live. Estou vendo gente já bem conhecida aqui, né? A Carlinha, a Marlinha, que é a minha cliente, a Flavinha, olha lá, tem muita gente bacana aparecendo aqui, fora os amigos da Roberta. E é o que a gente pede para vocês, né? Colocar os coraçõezinhos para dar um ibope aqui pelo Instagram, clicar no aviãozinho, compartilhar nossa live, porque é um momento muito especial. Então, agradeço muito vocês que estão nos acompanhando aqui. E quando a Roberta me propôs esse tema do fluir, eu achei muito interessante. Porque, veja,
Fluir, o próprio significado da palavra, né, Rô, já traz assim o correr com abundância. Por exemplo, a água fluida de uma fonte generosa, que flui com abundância. Então, para mim, fluir já sugere abundância. Já sugere abundância em todas as áreas da vida. Né? E eu gosto muito de trabalhar com todas as áreas da vida da gente, não só especificamente falar de uma área ou outra, mas que a abundância, e é o que eu desejo para você que está assistindo, que a abundância flua em todas as suas áreas da vida, literalmente, né? Quando a gente fala assim, a nossa conversa flui com sucesso, né? Sempre quando eu converso com a Roberta, a nossa conversa flui com sucesso. Porque a gente deixa fluir, a gente deixa acontecer. E a gente tem uma predisposição de alma para poder conversar. Quando que uma conversa flui uma com a outra? Porque nós temos predisposição de alma. Eu falo que é aquele amor mesmo que flui, que corre, sem esperar nada, sem você se preocupar se está sendo ou não julgado, ou se está sendo ou não criticado. E isso é muito raro no mundo, na vida da gente. Então, se você encontrar alguém que possa existir essa possibilidade da fluidez, aproveite, cola que é bom, né? Por isso que a gente está colado aqui, porque flui, sempre flui, né? E quando a Roberta falou da minha jornada, da minha escolha, quando eu fui fazer o magistério, foi assim uma coisa que é de família, né? Uma herança de dom assim familiar, com os pais já formados. Então, eu escolhi cuidar de pessoas, eu sempre gostei de cuidar de pessoas. Fiz o magistério e aí eu queria muito mais, assim, também, porque eu gostava muito de esporte, de dança. A dança é algo que flui na alma da gente, o esporte é algo que faz fluir a alma da gente. Todos os movimentos, o movimento é fluidez, o movimento é algo que perpassa a vida da gente. E eu fui fazer educação física, que eu gostava muito do esporte. Então eu cheguei a alfabetizar vários anos, fui para educação física. E o fundo sempre era cuidar de pessoas, no caso, cuidar das crianças, né? E educar crianças. E eu fui avançando para, como eu digo hoje, eu avancei para águas mais profundas e hoje ainda eu avanço para águas mais profundas, que é o meu desafio sempre maior que eu me lanço. E eu fiquei 20 anos trabalhando dentro de uma escola aqui em São Carlos, para quem é de São Carlos, para quem não é. Então, aqui em São Carlos tem escolas maravilhosas. Eu fiquei 20 anos dentro de uma escola, aonde eu digo para vocês que foi uma gestação maravilhosa, aonde ali fluiu rios de aprendizados, né? E eu fui muito abençoada ao ficar ali 20 anos, mas eu percebia, já com 15 anos de casa, que eu queria algo mais, que eu queria uma expansão maior, que eu estava me sentindo um pouco numa panela de pressão, assim, que aquele espaço, guardadas as proporções, estava pequeno para a grandeza daquilo que eu tinha para cumprir como missão de vida, né? Então, aí foi que, dentro desses 20 anos, eu trabalhei com educação física, com coordenação pedagógica, trabalhei com eventos dentro da escola, com os pais, com as famílias, auxiliando alunos com seus problemas. E engraçado, Roberta, que uma coisa que eu vou frisar aqui, que flui muito para o meu lado, né? Ainda bem, quando eu cheguei para dar aula nessa escola, me disseram assim, você vai pegar os piores alunos que vêm da série anterior, tá? Vão todos para você. E eu nunca gosto de saber quem são os alunos, eu não gosto de rotular nada nem ninguém. Aliás, cliente, quando vem conversar comigo, eu nem peço, só peço referência de onde você veio, quem que te indicou e legal. Porque para mim não importa o que a outra pessoa pensa, importa o que vai acontecer, o que vai fluir naquele momento para frente, né? E quando eu cheguei na escola foi assim, né? Você vai pegar os piores alunos que vêm lá do prezinho e tal, né? Eu falei, ok. Vamos ver o que vai ser isso, né? Falei, lascou, né? E no fim foi, assim, a melhor sala que eu já peguei. E no ano seguinte tinha fila de espera para entrar na sala da tia Cláudia. Tamanho amor que eu recebo as crianças e tamanho amor que eu ainda recebo todos os meus clientes que vêm conversar comigo. É assim que funciona, é assim que flui, é o amor que flui, não é o julgamento. E essas mães são gratas até hoje, com tantos anos aí, né? Porque
realmente as crianças vinham rotuladas, mas eu consegui fazer com que aquelas crianças ficassem em paz, com que aquelas crianças aprendessem naturalmente, né? Cada qual com as suas características. Bom, enfim, então alguns trabalhos que eu recebo hoje, eu falo, nossa, aquela pessoa é desafiadora, hein? Aquela pessoa é um problema atrás do outro, hein? Falei, eu adoro quando vocês me falam isso, porque é disso que eu gosto, porque para mim não é problema, para mim não é coisa ruim, para mim poxa, vamos ajudar a pessoa a crescer, vamos ajudar a pessoa a ser melhor do que ela já é. E é assim que flui para mim. E então essas escolhas de cuidar das pessoas vêm desde sempre, né? E também depois que eu deixei a escola, depois de 20 anos, eu fui fazer muitos cursos. Então eu tenho muitos cursos em programação neurolinguística, eu fui fazer uma imersão em autoconhecimento, eu fiz muitas catarses, eu fui me conhecer primeiro. Fiz mastermind, fui instrutora da academia Dale Carnegie Training, que é uma academia maravilhosa no Brasil e nos Estados Unidos, né, de treinamentos para desenvolvimento humano. Fiz muitos estudos. E assim, sempre, se eu já ensinava crianças e adolescentes e jovens, passei a ensinar adultos, né? Então, a andragogia também entrou forte dentro da minha formação. E sempre com um pano de fundo, fazer a pessoa ser melhor do que ela já é. Cláudia, faça a pessoa se sentir melhor do que ela já é. Faça a pessoa se reconhecer. Faça a pessoa se perceber, se autoconhecer. Então, isso é muito gostoso para mim e não cansa, gente. Para quem, né, faz um trabalho comigo, sabe, eu tenho uma energia forte, uma energia alta. Eu amo demais de paixão. E aí eu fui indo, fiz muitos treinamentos, me especializei, toda a parte de programação neurolinguística, como eu já disse, fiz a parte de inteligência socioemocional profunda, estudos em inteligência emocional, fiz coach esportivo, me especializei em parent coach com uma mentora incrível, que é minha mentora até hoje, porque eu tenho mentores também, eu preciso de mentores me auxiliando nos meus trabalhos. Fiz especialização em coach esportivo, que é uma área que eu amo atuar. Eu tenho aqui algumas atletas participando aqui da nossa live, quero que elas dêem um tchauzinho ali. E me especializei em team coach também, em coach para adolescentes. Porque eu fui percebendo no decorrer da minha jornada que eu me deparava com essas situações. Eu falava, caramba, é alguma coisa que atrai mesmo, né? Alguma coisa que... E também porque eu tenho experiência com os meus filhos, na educação dos meus filhos. Então é isso, eu fiz toda uma jornada. Eu me preparei muito para estar onde eu estou e ainda hoje eu estudo. No final de semana passada eu passei 3 dias inteiros em imersão, estudando, conhecendo ferramentas diferentes, aprimorando o que eu já conheço, relembrando coisas novas, coisas antigas. Então, enfim, eu nunca paro de estudar, né? Então, assim, essa especialidade que eu trago no Parent Coach, com as famílias, com os pais de adolescentes, que às vezes falam, Cláudia, eu não sei como trabalhar com os meus filhos. A minha filha tem 10 anos, tem 12 anos, tem 14. Ai, é uma fase XYZ. Eu falo, não é fase XYZ. É uma fase, simplesmente é uma fase. Então, os pais já rotulam, a sociedade rotula. E é isso, eu trago no coração um amor verdadeiro, principalmente pelo ser humano, mas por essa idade da descoberta, essa idade da adolescência, né? Eu tenho, por exemplo, adolescentes que estão se redescobrindo na sua questão de gênero. É uma coisa muito interessante de se trabalhar. E não é qualquer profissional que está preparado para trabalhar sem julgamento algum com este adolescente que está escolhendo o seu gênero. Exige uma disposição de alma profunda para você não julgar e para você ajudar esse adolescente, esse jovem a encontrar o seu lugar no mundo, a ser forte diante das adversidades que eles vão enfrentar, escolhendo algum outro tipo de gênero. Então, Roberta, é com carinho que eu resumidamente expliquei um pouco da minha jornada, como fluiu tudo isso, como foi acontecendo. E dentro desses parâmetros todos, eu quero deixar claro para vocês que o fluir também, nessa minha jornada toda, eu tive momentos em que eu não lutei contra certas coisas que eu também fui acometida. Por exemplo, o fluir, gente, é um fluxo contínuo da vida. A gente não tem como. A vida é um fluxo contínuo, não é verdade? E eu tenho que entender
como a Roberta sempre fala, eu gosto muito disso, eu quero estar mais perto disso para frente, Roberta, do seu trabalho que fala do estado de presença, de você se perceber, de você estar conectado com você mesmo naqueles momentos, em cada momento, você estar com você se perceber, você se reconhecer, né? Você se amar dentro daquela possibilidade. Então, como Heráclito sempre disse, né? Um filósofo grego que eu gosto muito de trazer uma comparação, ele falava: tudo flui, nada é permanente, né? Então, os fluxos se alternam e eles são opostos também. E não adianta eu cometer o erro de lutar contra o fluxo da vida, mesmo que ele seja desagradável. Ou seja, eu passei por momentos de dificuldades, de desafios, de energias que não eram tão prazerosas. Eu não lutei contra, eu simplesmente deixei fluir, entendi e deixei com que aquilo passasse por mim e não ficasse em mim. Né? Então, tem alguns aspectos que a gente conversa. Então, as coisas elas existem, na verdade, como ele dizia, porque elas são os opostos. Né? Por exemplo, não há coragem sem você saber o que é o medo ou a covardia de ter certas atitudes. Então, os antagônicos também estão presentes aqui, nesse fluxo da vida. Então, quando eu conto a minha história, eu contei uma história bacana. Agora, eu posso contar o lado B, o lado das dores que eu também já tive desse fluxo da minha vida. E eu não lutei contra nenhum momento. Eu simplesmente deixei fluir cada momento. Porque todos eles me trouxeram até aqui. Todos eles me fizeram ser o que eu sou hoje. E hoje eu tenho a certeza da onde eu estou e do que eu vim fazer e para que eu estou aqui nesse mundo. E eu me sinto muito realizada. E cada vez mais esse fluxo vai acontecer. E ele vem forte. É uma coisa que você... Né, Roberto? Não sei você como é que você sente isso, mas... Tem hora que não dá para controlar, é algo que é tão forte, né? Quando passa pela meu coração, pela minha vida, e vem muitos insights. Então é isso. Na minha profissão, foram descobertas e redescobertas. Então eu sempre falo que ser humano é trabalhar por algo além de mim mesma. Então é isso, eu olho além de mim, senão para minha vida não tem sentido. Minha linda, eu sou bem sem vergonha, não parece. Mas eu escolhi essa questão profissional por quê? Porque eu acho que ela é muito emblemática, até para trazer mais clareza para esse conceito do fluir, que é perceber que, por exemplo, a Cláudia, ela vem de uma família de educadores. E aí é muito natural que a gente carregue, né? Não como um fardo, mas isso está dentro de nós. E ela vai lá, o primeiro ponto que ela vai é o magistério. E se a gente olhar, ver se eu faço uma boa tradução da sua história, se a gente olhar a história da Cláudia, a gente fala, meu Deus, parece que a Cláudia tem 1 milhão de vidas numa vida só, que é um pouco como eu me sinto também. Né? Ela passou por várias coisas. Uma coisa muito forte para mim, quando eu voltei para São Carlos, é ver a Cláudia como uma apresentadora de televisão incrível. Né? Uma comunicadora incrível. É verdade, né? eu esqueci essa parte. Pois é. Então, aonde que eu quero chegar nisso no fluxo? É que o fluxo, no fluxo tem uma escuta. Então, a Cláudia trabalhou 20 anos numa escola, teve um momento que ela sentiu que tem um movimento natural que não é que você encerra uma profissão para começar outra. Aquilo que te trouxe até aquele momento é o que vai te empurrar para outras coisas. E aí eu acho muito lindo, você tá trabalhando muito com adolescente agora, por quê? Nós estamos num momento de mundo muito mais tranquilo do que quando a gente começou, Cláudia, que a gente pode mudar muito. A gente pode escolher fazer uma faculdade, por exemplo, ou não escolher fazer uma faculdade agora, fazer mais tarde. A gente pode começar numa profissão e depois ir para outra e misturar, e isso não está separado do ser pessoa. Por isso que a Cláudia trouxe uma outra coisa linda, que é o fluxo é abundância. Então, quando você está escutando, você fala, puta, mas eu estou 20 anos nessa escola, já tenho estabilidade, todo mundo me conhece. É confortável. Mas daí tem alguma coisa na vida que te desconforta. Então, o fluxo não é uma coisa, ai, que delícia. Ele
tem um desconforto, mas é nesse desconforto que você se redescobre. E a vida, ela parece que ela toma um novo impulso para um novo ciclo. Faz sentido isso para Verdade. você? Total, total. Por isso que você explicou muito bem aqui, vale lembrar essa minha jornada como comunicadora, foi tão gratificante. Eu amo também estar aqui fazendo live, apresentar um programa, fazer entrevistas, é um dom incrível que eu também amo, é uma paixão muito forte, muito grande. Não tanto quanto você trabalhar, quando eu trabalho com desenvolvimento humano hoje, com certeza. Mas na minha época de apresentadora, eu fazia questão de não apenas fazer um programa de televisão comercial, mas divulgar e evidenciar o ser humano que estava do meu lado sendo entrevistado. Eu tenho uma entrevista marcante com o Herbert Viana, vale aqui frisar, está lá no YouTube, com o João Fera, que é o chamado Quarto Paralama, onde foi uma entrevista sensacional. Eu diria que foi uma das mais importantes da minha vida, nos motivos pelos quais eu cheguei a essa entrevista. E o João Fera ele fala, você foi a única entrevistadora da cidade de São Carlos que tocou num assunto importante e relevante para o Herbert Viana e não ficou cutucando feridas dele, você colocou ele em evidência. Então, já era uma característica que eu sempre trazia, deixar a outra pessoa em evidência. Então, foi uma jornada incrível na comunicação, os vídeos estão todos no YouTube, tenho muita coisa que eu já fiz, é incrível. Aliás, eu tenho uma sorte grande, Roberta. Tudo que eu já fiz, eu amei muito o que eu fiz. Eu sempre amei o que eu fiz. Eu nunca precisei fazer nada que eu não amasse fazer, profissionalmente falando. Então, eu sou muito sortuda. Eu me considero, assim, uma pessoa muito abençoada, né? Tudo que eu fiz, eu amei intensamente. E é isso mesmo. Quando eu falei do fluxo também, dos opostos, é porque dentro dessa jornada, desse fluxo que corre, existem os altos e baixos, existem as dores, existem os momentos dos fluxos que são intensamente difíceis de você passar. E eu passei por vários, inclusive na criação dos meus filhos. Foi um desafio incrível, eu consegui conciliar tudo, né? O meu momento profissional com o momento de criação dos filhos e de me empenhar na carreira dos meus filhos e de fazê-los crescer enquanto seres humanos e de ser coerente na aplicação daquilo que eu acreditava como verdade também na minha vida dentro de casa. Eu considero isso muito relevante na minha jornada, a autenticidade daquilo que eu falo lá fora, que eu vivo aqui dentro de casa, no sentido de relacionamento, da educação da nossa família, do que eu escolhi para nós. Então, eu não acertei em tudo com certeza, mas eu ouvi muito meu coração, eu ouvi muito os meus sentimentos, eu ouvi muito os meus pensamentos bons e não dei vazão para sentimentos tóxicos, para rótulos ou para pensamentos ruins. E, de verdade, considero que essa postura positiva na vida me trouxe muitos benefícios. Apesar de todos os tsunamis que eu possa ter enfrentado. A postura positiva, o acreditar, o não perder o foco nos meus sonhos, me facilitaram muito a chegada, que eu ainda acredito que eu nem cheguei, tem algo ainda grandioso que eu vou lançar no mercado, tem algo grandioso que eu vou expandir, e eu tenho certeza que não é por mim, mas é por aquilo que eu recebi, que tem que fluir de mim, para sair de mim e chegar onde precisa. É assim que eu me sinto, um transporte para que eu possa dar vazão a tudo isso para outras pessoas também. Eu acho que esse é um ponto do fluxo que eu acho que anotei algumas coisas para dizer, mas eu vou começar por esse que você está trazendo, é que é natural no nosso caminho, né, que a gente esteja muito focado na nossa individualidade, então naquilo que a gente está desenvolvendo para a nossa própria vivência. Quando eu falo vivência, é você ter as necessidades básicas atendidas, mas eu gosto muito de pensar que tem um filósofo argentino, o Henrique Dúcio, que ele fala assim, as necessidades básicas não são alimentação mais para o ser humano. A necessidade básica é você conseguir intelectualmente captar
captar novas ideias, expandir a consciência, sentir as coisas. Então, nessa jornada da vida, nesse fluxo da vida, é muito natural no próprio desenvolvimento humano que tem um momento que a gente está muito relacionado com a nossa identidade. A nossa identidade está muito relacionada com o nosso ego. O que eu quero conquistar, né, nesse plano aqui material. Mas conforme a gente vai ganhando esse espaço natural na vida aqui da Terra, a gente vai ampliando mais, a gente vai percebendo que o fluxo não é uma coisa minha ou da Cláudia, né? Ou de vocês que estão aqui com a gente na live. A vida é esse movimento. Quando a gente se alinha ao movimento da vida, tudo é abundante e tudo ocorre sem esforço. Sem esforço não significa sem desafio, não significa sem dor, tá? Significa só que você vai passar pelos percalços ou cada vez chega um desafio, Cláudia, e na mesma hora chega uma possibilidade de você reverter esse desafio. Nossa, olha isso aqui, como é que eu vou resolver? Já chega uma pessoa que te liga e fala uma coisa, você já tem uma ideia. Então, é um desenvolvimento sem peso. Ai, aquele drama. Não. Você tira o drama da sua vida e você vai no fluxo, vai na onda. Inclusive aceitando mais aquilo que chega. E nesse sentido, né, a gente, pá, querida, saudades, a gente vai ampliando a nossa própria visão. Então, o trabalho que a Cláudia desenvolve hoje eu fiquei muito feliz. Cláudia, uma pessoa em comum da dança me mandou uma mensagem lá no LinkedIn. E é muito legal quando uma pessoa que você conheceu numa época da sua vida, ela te dá um feedback de uma outra época completamente diferente. Né? E ela me deu um feedback que foi tão assim, bateu no meu coração, né? Eu falei assim, nossa, mas que legal o que ela disse, não porque era só positivo, é porque ela me olhou realmente, né? E todos nós precisamos, né, ter esse olhar um pouco mais acurado. Então, no fluxo, nada passa desapercebido. Você vai tendo mais presença, né? Para você poder fazer escolhas que vão te levar num caminho que é muito mais fluido. E aí a ambivalência que a Cláudia traz das emoções, eu trabalho muito com isso, né, Cláudia? Que é a coragem, o medo, a confiança e a incerteza. E na perspectiva que eu trabalho, das ferramentas que eu trabalho, a gente não fala que tem... Assim, tem coisas que são mais desfavoráveis dependendo da intensidade. Então, se eu tô com uma raiva, numa intensidade 10, né, 100... provavelmente eu vou meter os pés pelas mãos. Vou lá, vou brigar, eu não vou contribuir. Mas se eu tiver com uma raiva nos 50%, eu tenho a capacidade de, com essa energia da raiva, transformar, modificar. Né? Então, quando você entra no fluxo, essa ambivalência, ela não fica pesando, ela fica mais equilibrada na questão emocional também. Eu acho que se eu pudesse comentar isso, Cláudia, porque eu acho que o seu trabalho ele é muito completo. Você tem lá as planilhas e as coisas todas, mas tem uma sensibilidade por trás desses gráficos muito, muito forte, não? Você falou uma coisa importante agora que você sente... Quando a gente trabalha assim com mentoria ou nessa linha que a gente atua nas terapias alternativas e integrativas, como nós fazemos... tem uma frase que eu gosto muito de falar, eu te vejo. Né? O eu te vejo é você ir na alma, é você encontrar a alma da pessoa. Só isso, eu te vejo. Então, quando você recebeu esse feedback, a pessoa te viu. Mas não viu a Roberta, né, que tá com cabelo lindo, visual novo. Achei lindo seu cabelo hoje, tá show. Tá lindo. Tá muito lindo. E, então, assim, eu te vejo por dentro, né? E quando você fala sobre isso, é uma característica que eu até conversava numa das mentorias que eu estava fazendo com meus mentores também. Conteúdo por conteúdo, ou ferramentas por ferramentas, gráfico por gráficos, existem muitos na internet, no mercado para comprar. Agora, não é isso que faz o trabalho
100% dar certo, né? O que faz realmente meu trabalho ter força é isso que você acabou de revelar aqui, né? De dizer que é o que tem por trás da Cláudia, do olhar, dessa sensibilidade. Eu consigo realmente ter essa facilidade de olhar rapidamente e entender rapidamente o que tem por trás de uma fala de um adolescente, quando ele me diz, eu não consigo conversar com a minha mãe e me traz um corpo disforme, me traz uma atitude mais intensa ou mais agressiva. O que tem por trás de tudo isso? O que tem por trás das notas de 0 a 10 que um adolescente ou que qualquer ser humano dá numa roda da vida, por exemplo? O que tem por trás daquelas notas? O que tem por trás daquelas falas, né? E realmente isso é algo que para mim ainda é um pouco inexplicável, porém você acabou de explicar para mim aqui, eu agradeço, porque realmente é algo que eu falo, meu, mas como aconteceu esse resultado? Como eu cheguei aqui? Às vezes eu mesma me pergunto, como eu cheguei nesse resultado? Como eu cheguei nesse sucesso com esse cliente? Às vezes flui. E essa sensibilidade eu deixo realmente acontecer, eu me entrego mesmo. É preciso, quando a gente trabalha como eu e você trabalhamos, é preciso essa entrega, né? É preciso acontecer isso, senão não tem sentido, né? Então, realmente, uma escola me chamou, por exemplo, e é uma escola que já trabalha com educação socioemocional, e ela aplica um método lá de uma determinada pessoa. E o método não é ruim, existe uma teoria nesse método, existe todo um conceito científico, ok. Acontece que, existe um método, e aí? Então, tem crianças que ainda não estão sendo atingidas ou tocadas por esse método. Então, eu estou fazendo um trabalho muito bacana numa escola aqui em São Carlos, muito, muito renomada, e que me fez esse convite para fazer essa consultoria, essa mentoria para adolescentes lá. E está sendo muito, muito bacana. Tem resultados incríveis. E eu estou descobrindo coisas que vão ajudar muito, com certeza, mais de sei lá, umas 30 famílias ao mesmo tempo. E olha que expansão maravilhosa isso, né, Roberta? Então, é isso, deixar acontecer, deixar fluir. As coisas estão vindo. E eu estou, assim, atenta. Eu estou sempre alerta, sempre atenta. E sempre com as mãozinhas assim, olha, sempre disposta para dizer, universo, eu estou aqui, né? Então, eu estou fazendo, eu nunca paro, eu nunca paro, eu nunca paro, eu nunca paro. Eu desenvolvo metodologia, desenvolvo, estudo, preparo. E aí, falo assim, ó, eu estou aqui, eu estou fazendo acontecer. Coloca os projetos certos na hora certa para mim, né? E é isso, eu sou assim, sei lá. Olha que linda aqui a Carla falando, minha amiga linda, Cláudia, profissional exemplar, exemplo de pessoa, exemplo Elce de mulher. Ai, Amém, Carla. gente, aqui, Querida. amiga. Muito obrigada. Puxa, tô até emocionada, viu? Eu sinto, Cláudia, que é um alinhamento. E esse alinhamento, pessoal, ele é de dentro para fora. Então, a gente tem... o Felipe, que querido, adoro quando ele entra nas lives. Um amigo muito querido. Maria Joana também. A gente tem... Claro que a gente tem perspectivas, a gente tem inclusive ídolos, né? Eu tenho os meus ídolos hoje, eu também tenho os meus mentores, né? E a gente se identifica muito com o caminho dessas pessoas. E às vezes a gente faz coisas que essas pessoas fizeram, porque fazem sentido pra gente. Porém, o caminho é único, né? E você, com as suas experiências, então eu gosto de falar assim... Para as pessoas que me procuram para o yoga, por exemplo, Cláudia, eu falo assim, olha, vem fazer uma aula experimental. Porque o yoga é uma técnica de 5.000 anos. 5.000 anos. Só que é a Roberta, com a experiência dela, trazendo a possibilidade de você experimentar, abrindo um espaço para você experimentar o yoga. Porque quem vai experimentar é a outra pessoa. Com as ferramentas das minhas terapias, a mesma coisa. Sou eu trabalhando com essas ferramentas, abordagem integrada da mente, Theta Healing, Quantum Being, da maneira que isso reverbera em mim.
né? E aí, naturalmente, algumas pessoas vão chegar para mim, outras vão chegar para a Cláudia com as ferramentas que ela tem, outras pessoas vão, sei lá, vão escolher outras coisas. E por isso que o mundo é tão diverso, né? Mas é para além de mim e da Cláudia, ou de outros terapeutas, ou de outros coachings, ou, né, ou de outros educadores, ou de outros mentores. É muito além. A gente está a serviço de um desenvolvimento da grande tecnologia hoje, que é a expansão da consciência, que não é nada místico. Expansão da consciência é você estar consciente da realidade para além do seu mundo, dos seus padrões e da sua perspectiva, porque nós temos uma perspectiva aqui, né? Nós estamos trazendo uma parte de uma perspectiva, mas existem milhões de outras partes. E por isso que, como a Cláudia, eu entendo esse estudo incessante, mas é um estudo da experiência. A gente lê ou a gente troca com outras pessoas e faz curso, mas a gente tem que viver isso, porque não adianta a gente falar isso aqui para vocês. Entra no fluxo. Vai que tudo vai dar certo. Não, tudo vai dar certo. A vida caminha para a abundância e para o seu desenvolvimento. Porém, você escolhe isso. Porque você pode escolher também. Como eu falo, tá tudo morno, mas assim, tá tudo bem, eu tô aqui. Às vezes a gente escolhe parar. Às vezes a gente escolhe avançar incessantemente. Eu tenho uma outra amiga terapeuta, Cíntia, que a gente fala, Roberta, a gente não cansa, né? Descobriu uma coisa, trabalhou aquilo, já vai para outra. E aí? Se trabalhando muito internamente, mas tudo, pessoal, é de dentro para fora. Então a Cláudia fala, querida. Não, você me fez lembrar de uma música que a Leila Pinheiro canta. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, espinha ereta e um coração tranquilo a toda hora, a todo momento. E vamos cantar, né? Então, assim, tudo é uma linda questão essa música. É linda, a Leila Pinheiro canta. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e um coração tranquilo. E quando você fala das escolhas, de fato, são escolhas. Cara, tem coisa que eu demorei para aprender, ou veio na hora que o universo tinha que me mandar, tudo bem. Mas o meu processo de... Uma outra coisa que eu quero dizer aqui, cara, nós somos instrumentos que desafinamos às vezes. Nós somos pessoas inacabadas. Eu não estou acabada, a Roberta não está acabada, ninguém está acabado. A gente tá sempre, como diz na tecnologia, em construção. E essa é a beleza da vida. E às vezes o instrumento desafina, você tem que afinar de novo. Sabe? Por exemplo, eu quero dizer para vocês aqui que com muito carinho, às vezes quando eu preciso, a Roberta cuida da Cláudia. Né? Eu falo, Roberta, socorro, cuida de mim, por favor. Estou precisando. Vamos lá, Roberta, cuida da Cláudia. E tá tudo bem, porque eu sou uma pessoa, um ser humano, que eu estou sempre em construção. E quando o instrumento desafina, eu quero que ele esteja sempre afinado. Se eu não sei afinar sozinho, eu não consigo naquele momento, eu recorro a um apoio de um amigo terapeuta. E assim funciona a vida. Não é? Nós temos os nossos mentores, os nossos amigos que nos apoiam nas terapias. Nós precisamos estar abertos a afinar o nosso instrumento diariamente, desde a hora quando eu acordo. Né? Como eu afino os meus instrumentos? Cada um tem o seu ritual. Mas então eu vou dizer para vocês, eu começo agradecendo porque eu abri meu olho. Eu começo meu afinar agradecendo por eu estar viva. Não é? Agradecendo por eu ser quem eu sou, por eu ter o que eu tenho. E assim, hoje eu tive uma experiência de trabalhar com uma jovem e eu falei para ela, escreve para mim 10 motivos de gratidão. Ela não conseguiu sair de 3. Ela falava, mas como assim gratidão? Então, você que está assistindo agora, já parou para pensar um pouquinho no seu fluxo de gratidão? Já parou para agradecer, sei lá, 1 minuto do teu dia? Escrever essa gratidão, deixar registrada essa gratidão? Então, gente, são coisas simples da vida. Eu não preciso agradecer quando eu ganho um carro zero, quando eu acerto o número da loteria, ou quando eu mudei de emprego, ou quando eu estou ganhando mais dinheiro. Eu agradeço pelas coisas simples da vida, pelo simples ouvir, falar, enxergar, mexer o meu corpo, poder treinar, poder jogar, poder andar, poder trabalhar. Eu agradeço pelo simples fato de eu ter água limpa na minha casa.
energia elétrica na minha casa. Eu agradeço porque hoje a chuva aqui na minha casa não derrubou a minha casa, enquanto em outros lugares acabou, devastou. Então, a gratidão é algo que tem que ser cultivado minutalmente, para que você possa entrar nesse fluxo também da riqueza, no fluxo da abundância, e deixar fluir o que há de melhor dentro do ser humano. A gratidão é a base de tudo. Então, quando eu vejo adolescentes que não sabem o que é gratidão, ou não sabem escrever 10 motivos de gratidão na sua vida, me assusta. Isso tem a ver com os valores, né, Cláudia? Você falando aqui, me veio assim, que é uma coisa que eu estou vivendo agora, exatamente agora, que é assim, não tem uma folha que não cai de uma árvore, uma coisa que aconteceu na sua vida que não tenha um sentido e uma perspectiva. Então, nesse fluxo da vida, eu estou tendo agora vivendo uma situação muito interessante, Cláudia, que eu fui morar em São Paulo, eu tinha 17 anos, era muito jovem. E tenho muitos amigos em São Paulo, mas eu tenho 30 anos que eu já saí de São Paulo, tem, né, quase 30 anos, muito tempo. E a minha filha vai fazer faculdade em São Paulo. Né? Agora, essa oportunidade surgiu de uma maneira inesperada, mas que se a gente olhar, não é inesperado, tem toda uma construção para isso. E o mais lindo que eu quero contar para vocês, você pode falar, né? Quando eu recebi a notícia da onde ela entrou, como ela entrou, eu falei assim, em nenhum momento eu falei assim, Cláudia, não, e o dinheiro, e a casa, e a cidade, eu não falei nada. Eu falei assim, eu só pensei, o que tiver. Aí eu soltei, eu falei assim, a parte dela ela fez. E ela tá muito feliz que ela entrou nessa universidade desse jeito. Então, universo, o que tiver que ser, será. Cláudia, foi assim, liguei para um amigo meu de 30 anos atrás, o Márcio, ele falou assim, não, ela pode vir morar aqui com a minha família, primeiro. Passou 2 dias, um casal amigo meu, que faz doutorado nessa universidade, Roberta, ela pode ficar aqui até ela arrumar um lugar. Aí hoje, não, mãe, um amigo tal já arrumou um apartamento. Amanhã a gente está indo para São Paulo para resolver. A coisa, assim, em 4 dias, Cláudia, eu recebi tanto. E o que acontece com a gratidão que a Cláudia está falando? Porque o fluxo só aumenta quanto mais você agradece. Mas não é uma coisa tão simples da gente compreender. Porque a gente está tão impelido nessa sociedade em fazer que a gente não percebe que a todo momento nós estamos recebendo. Todo momento a gente recebe. Mas às vezes a gente está cego, a gente está surdo. Né? A gente não tem tato, a gente não está com sensibilidade para perceber o quanto que a gente recebe. E eu agora, esses 4 dias eu falei, meu Deus, cada hora que acontecia uma coisa eu falava, não, é isso mesmo, tá tudo certo, é esse o fluxo agora. Não tem esforço, você vai levar, é que nem a correnteza, você solta e confia que você vai chegar no melhor lugar do rio. Perfeitamente, perfeitamente. A água é tão sábia que ela contorna todos os obstáculos para chegar no mar, né? E o que você falou no começo, um pouquinho atrás, para quem chegou agora também, não é que você vai ter só o lado positivo, os desafios, não, é o esforço, porque os desafios vão acontecer, não é? Então, quando você falou do esforço, isso é muito importante. O esforço, o seu querer. E uma pergunta que eu deixo para todos nós aqui, para mim, para começar, para todos nós. Qual é o tamanho da minha vontade? Qual é o tamanho da minha vontade de chegar até o mar? Qual é o tamanho? Então, e qual é a disposição que eu tenho para o esforço que eu vou ter que fazer para chegar até o mar? Porque o mar existe. E a gente não pode ficar só no interior. Vamos lá para a costa, vamos lá lançar as redes para as águas mais profundas e cumprir o nosso propósito de verdade. Até quando você vai ficar se represando, se limitando? Né? Hoje eu falava muito, Roberta, foi uma experiência... Hoje eu lancei um vídeo que está bombando aí. Quem quiser assistir, assiste lá. Esse vídeo, eu sei lá, foi num momento de
de ira mesmo, sabe? Um momento de ira, quando você tava assim, meu, eu tava pé da vida, porque eu falei, o que é que os pais estão falando sobre os sonhos dos filhos? Porque eu tinha acabado de ser de um momento em que eu falei, meu Deus do céu, eu preciso fazer alguma coisa, porque tem pai e mãe detonando, destruindo a autoestima e os sonhos dos filhos sem sequer perceber. Não é proposital, eu sei, mas estão fazendo isso. Então, você que é pai, você que é mãe de criança, adolescente, de jovem, pelo amor ao seu filho, deixe com que eles sonhem. E eu falava isso no vídeo, vocês assistem lá. Eu estava muito irado, eu estava muito braba mesmo. Aí minha filha perguntou, mãe, mas o que está acontecendo? Eu falei, eu não sei. Pronto, falei, eu estava precisando falar. E aí aquilo serviu para tantas pessoas. Eu recebi tantos recados, Roberta, tantos recados daquele vídeo, sei lá. E eu falei, não, eu preciso pôr isso para fora. Eu não sei, alguém tem que entender, os pais têm que escutar. Por que que eles estão impedindo ou medindo o sonho dos filhos com a régua deles? Não é? Muitas vezes os pais fazem isso, medem os sonhos dos filhos através da sua própria régua. Cara, os filhos têm uma régua muito melhor e muito mais alta que a nossa, dos pais. Né? Você falando me lembrou, assim, a minha mãe me ajudando a fazer a mala, né? A primeira vez que eu saí de casa, saí muito jovem de casa, ela me ajudando a fazer a mala, porque assim, isso não quer dizer que vai dar certo, ou talvez a palavra certa não seja legal, que tudo vai acontecer naquela linha linear, porque não é assim com ninguém, entendeu? Não é assim com ninguém, não vai ser com os nossos filhos também. Sim, sim. Não é mesmo, não é linear. E as experiências, é o que você falou, não cai nenhuma folha de uma árvore sem que tenha um objetivo, um motivo. As experiências na vida dos nossos filhos, elas fazem parte, elas são importantes literalmente. Elas vão fortalecer, todas as experiências fortalecem a gente. E os nossos filhos precisam estar fortes. E quando você, por exemplo, eu sei que você deu uma educação para sua filha, e uma educação de consistência, de qualidade. Agora, o papel da Roberta, mãe, confio na educação que eu dei para os meus filhos e agora eu sou suporte dela. Tudo que ela precisar, eu estarei aqui. Só que o que ela tem que passar, ela vai passar. Sim. Ela vai passar. Eu passei por momentos de ver minha filha passando por situações que eu queria que ela nunca tivesse passado com tenra idade também. Mas ela passou. E ela saiu forte. E ela está bem. E aquilo foi um trampolim para ela ficar mais forte, ser melhor quem ela é. Então, de longe, minha filha também mora longe há muitos anos. Então, de longe eu sofria ao ver minha filha passar pelos sofrimentos, mas eu dizia para mim mesma, isso vai passar e ela vai ficar mais forte. E agora eu tenho que ser forte para dar força para ela. Uau, a força com a força, né? Então, eu nunca me dei o direito de dizer assim, coitadinha, judiação, tão novinha. Não. Eu falava, levanta a cabeça, passa por isso com sabe, coragem, porque isso vai passar e você vai ver que lá na frente isso vai ter um sentido. E é isso que você falou. Tudo tem um sentido. Cada folha que cai, ou cada cabelinho que nasce, ele tem um propósito, ele tem um sentido, né? E isso nos deixa muito fortes, muito fortes. E essas mudanças fazem parte, junto com esse fluxo que corre na vida. Agora, eu queria entender, Roberta, por que certas pessoas, agora você me explica, viu, amiga? Por que certas pessoas bloqueiam certos fluxos da vida, da sua energia? Por que certas pessoas não ouvem, ou não sentem, ou não pensam, e talvez não limpem as lentes? Será que acontece? Tem certas pessoas que não deixam fluir. É medo? Exatamente. Assim, a gente tem duas emoções muito fortes, né? O medo e o amor. Tudo que flui é amor. E o amor é o amor incondicional. Não é o amor, esse amor aqui da nossas, né, do nosso ego e tal. Eu amo se isso acontecer. Eu tô bem se isso for alinhado com a minha expectativa. Então, a gente tem que trabalhar o medo muito, todos os dias. Eu posso te dizer, Cláudia, que num momento da minha vida, eu acordava de madrugada e sentia o medo no corpo. Medo de muitas situações de vida que eu passei e tal. Mas eu comecei a não negar isso e a perguntar para mim mesmo, da onde vem tanto medo?
Porque a gente tem um medo que é ancestral, que é pré-histórico, né? Do não entendimento do que era nem o dia e a noite. Uhum. Aonde o ser humano, o ser que ainda não era humano como a gente é hoje, se escondia para não ser devorado por grandes feras. E o medo, ele tem uma importância na nossa vida no sentido da cautela. Então, Uhum. uma característica do amadurecimento é a gente pensar duas vezes ou sentir, né? Hoje eu fiz uma pergunta para minha filha, filha, mas e se não for isso, for aquilo? Eu já me decidi. Falei, bom, tá bom, então ela se decidiu, mas às vezes a gente fica indeciso. A gente tem medo de pender para lá e para cá. Então, quando a gente tem essa cautela, a gente pondera as coisas, ok, a gente vai aprendendo a trabalhar com esse medo. Mas o medo, muitas vezes, Claudinha, ele é uma coisa da mente e não da consciência. A consciência é Uhum. muito maior que a mente. A consciência, na perspectiva que eu trabalho, é corpo, é emoção, é sensação, é memória. Então, o que que acontece? Agora, quando eu não tenho medo de nada, também não é bom, porque aí eu não tô nem aí, né? E às vezes eu me coloco em situações aonde eu posso colocar a minha vida em risco. Agora, quando eu tenho medo de tudo, eu fico lá na mente, ai, mas isso pode acontecer, aquilo, para minha filha vai para uma grande cidade. Não, esquece, você está jogando para o universo uma coisa que não é real. Você não está confiando, você está desconfiando de uma vida que é muito potente. A vida da Terra, gente, é muito potente. Outro dia, Cláudia, eu estava na fila do restaurante Mamãe Natureza, e aí um senhor, a gente começou a conversar, e ele era físico. E eu falei para ele do aquecimento global e tal, ele falou, Roberto, vou te falar uma coisa. Olha, o ser humano faz muita cagada. Mas ainda tudo que nós fizemos não é capaz de mudar o que nós estamos vendo em efeito climático. Existe uma questão do próprio planeta, achei isso muito interessante. Imagina quantas eras a gente já não passou. Esse planeta já esfriou, depois esquentou, depois teve alguns animais, depois sofreu impacto. E nós estamos passando por uma mudança também no planeta agora. E É. ele trabalha com isso. Eu achei muito interessante, que eu falei assim, Bacana isso. a Terra está viva, a Terra está em movimento. Apesar do homem, a Terra está viva? Está viva. Quer dizer que a gente se a Terra está viva e está mostrando para a gente que ela tem essa potência de se remodelar, né? E isso, se ela se modifica, a nossa vida se modifica. Né? A gente está sentindo essa mudança, muito calor, muito frio, né? Isso causa um impacto nos alimentos, a gente está sentindo no nosso dia a dia. Nós não estamos separados, a gente está junto, e por isso que a gente tem muitas pessoas que estão trabalhando em prol desse alinhamento também com a Terra. Né? Por isso que as pessoas querem comer mais orgânico, por isso que as pessoas não querem viver em lugares que tenham mais árvores, né? A gente não desmatar, a gente plantar, não é só não é uma coisa ou 880, o dinheiro ou desmatar. É maior do que isso, pessoal. A gente tem que ampliar e perceber que a gente está conectado. A gente está conectado. Então, não destruir, né? Eu gosto de falar não competir, porque a gente não precisa competir. A gente pode ir junto, humanidade, junto com esse planeta, que é um planeta incrível, é um planeta maravilhoso, num país que é um país maravilhoso. Hoje encontrei uma pessoa, conheci uma pessoa que é brasileira que mora na Espanha. Ela falou, Roberto, e a Espanha não é um país tão frio. Ela falou assim, olha, o verão é 3 meses, e o verão 3 meses é o nosso outono quase. Entende? É muito frio, Roberta. E ela mora numa ilha, num lugar que é muito gostoso. Ah, mas não faz diferença. Faz a diferença. Vai morar no Canadá para ver se não faz a diferença. Nós que somos brasileiros.
Parece que isso é pouca coisa, mas não é, né, Cláudia? Não é, não é muito. E você falou agora, eu fui anotando aqui algumas coisas também, e eu vou falar uma coisa para você, Roberto, que me veio à mente aqui, e que eu vou até ler, porque eu fui escrevendo, fui falando, pensando aqui. Rebelar-se contra a impermanência é entrar num conflito com a harmonia e a fluidez da vida. Então, porque, na verdade, a gente tem que acolher e celebrar cada mudança, cada período, né? As mudanças fazem parte do fluxo e não lutar contra elas. Então, nada é permanente, exceto a mudança. Né? Que a gente tem, essa frase, para mim, é muito impactante sempre. Né? Então, lutar contra a impermanência é entrar em conflito mesmo com o fluxo e a fluidez, a harmonia da vida. Né? Porque eu sei que eu vou sair daqui, eu vou te encontrar amanhã, eu não vou ser mais a pessoa de hoje que eu estive aqui. Você também não vai ser mais a pessoa que você estava aqui. Você vai ser melhor, tenho certeza. Eu vou ser melhor, tenho certeza. Porque nós buscamos essa melhoria ou essas mudanças positivas. Então, eu estou sempre em transformação. Às vezes tem umas coisinhas que passam na internet e falam, quem me conheceu há 10 anos atrás não me conhece mais. Tudo bem, calma, a sua essência não muda, tá? A nossa essência continua a mesma. O que mudou foram as suas decisões e escolhas diante das adversidades e das situações da vida. Aí sim eu confirmo. Quem me conheceu há 20, 30 anos atrás e vem conversar comigo hoje, que faz 20 anos que não me vê, realmente vai sentir grandes diferenças, grandes impactos, né? Assim como nós nos reconhecemos, eu e a Roberta, depois de uma boa jornada de vida cada uma, nós nos reencontramos, nós nos reaproximamos e realmente vimos uma na outra as mudanças, as possibilidades. Como é a transformação e desenvolvimento. E isso nos fez reencontrar realmente a alma de novo, né? Incrível. E vou falar, já vou confessar aqui, eu sempre fui fã da Roberta nos palcos, eu ficava babando, vendo a Roberta dançar o balé clássico aqui em São Carlos, eu era fãzoca, sempre com maestria, com excelência, fazia tudo tão bonito, e eu era muito fã. Então, assim, cara, como a vida, ela vai levando e vai trazendo as pessoas para nós, né? Ela vai levando e vai trazendo as pessoas uma pessoa como você, que eu sempre admirei, a gente está de volta juntinho aqui, sabe? E realizando trabalhos tão positivos para as pessoas. Eu só agradeço a Deus, eu só agradeço ao universo, eu só agradeço a possibilidade de poder estar aqui hoje, diante de tudo que eu já passei, das adversidades que eu também já enfrentei. Alguém que me acompanha aqui já sabe e da minha história de vida, um pouquinho, que eu também já tive experiência de quase morte. Então, eu tenho uma noção das coisas da vida, eu não brinco com a minha vida e nem com a vida das pessoas, pelo que também eu já passei. Então, eu tive AVC, eu tive N coisas que eu já passei, que a vida me trouxe muito aprendizado também. E se eu não colher aprendizado de tudo isso, então, pera um pouquinho, eu sou muito ignorante, né? Ou mesmo burra. Então, eu tenho que aprender com as coisas que a vida me faz, me ensina. Abrir os olhos, abrir os ouvidos, abrir a minha mente. E, sobretudo, eu aprendi a abrir o meu coração no sentido mais amplo da palavra. Isso que você está dizendo, eu acho que é uma coisa muito linda para a gente falar do fluxo, porque a Cláudia perguntou da questão do medo, e o medo está muito ligado à resistência, né? E nós somos muito resistentes, tá? E você fala, não, Roberta, imagina e tal. É uma coisa meio inconsciente. Por quê? A gente sempre caminha para aquilo que a gente já conhece, que é mais confortável. E a vida, ela não é assim. A vida, ela vai, às vezes ela te joga, pá! Né? Pensa numa água assim, batendo numa pedra. E às vezes ela tá num lago, que a água é cristalina, você não vê um movimento. Então, o fluxo, ele tem a ver com essas diferentes qualidades em momentos da vida. Vou dar um exemplo agora. Eu estou num momento de muita alegria com coisas que eu estou colhendo na minha vida.
Mas o fluxo está intenso, a água está batendo, porque tem bastante coisa para resolver, bastante atividades, né? E isso demanda uma energia nossa para a gente estar presente nesse fluxo. Então, quando você entra no mar e o mar está lá bombardeando você, você tem que estar mais atento com o tamanho da onda para você não levar um caldo, né? Com certeza, com certeza. E isso, intensidade, não quer dizer que tá ruim, tá muito bom. Tem outros momentos que vai poder estar, às vezes, menos intenso e vai estar bom também. Ou, às vezes, tá menos intenso, mas tá tedioso, né? É você tá atento a isso tudo. Porque aí você tem mais clareza das suas escolhas. Porque é a sua... Quando você permite que a sua essência te leve. Como que eu reencontrei a Cláudia? Porque um dia eu encontrei com ela fazendo bicicleta e eu parei para conversar com ela. Porque eu podia ter falado, oi Cláudia, e ter virado as costas e ido embora. Só que eu parei para olhar para ela e a gente ficou lá, sei lá, 1 hora conversando. Foi. Né? A partir daí a gente se reencontrou. Eu podia ter escolhido, ó, zarpar fora, eu tinha horário, aquela coisa, tinha horário, fazer. Uau! Faz quanto tempo que eu não encontro a Cláudia? Eu não doei meu tempo, eu usei o meu tempo para estar com ela. E a gente está aqui hoje justamente para aquele encontro. E ela também comigo. Ela ficou lá na bicicleta e a gente ficou conversando. Ela desceu da bicicleta e a gente ficou conversando. Verdade, verdade. Foi incrível, foi incrível. Eu tinha acabado de voltar do México, tive minhas experiências lindas no México. E eu falei assim, a Roberta foi a resposta que o universo tinha que me dar. O encontro com a Roberta, para mim, foi a resposta do universo. Eu tinha passado por várias experiências no México. Eu estava buscando alguma coisa, né, relacionada ao meu crescimento pessoal e veio a resposta. E dali eu tenho certeza que um grande reencontro, um grande respeito, uma grande admiração. E assim, é isso. Eu vejo, eu vejo. E, gente, aproveitem essa oportunidade que a Roberta falou. Eu parei para estar com a pessoa. Eu parei para ouvir, eu parei para trocar ideia, eu escolhi. E às vezes eu pergunto para as pessoas, o que, que vocês estão escolhendo? Porque é muito mais fácil você ficar no piloto automático, você entrar na rotina, entrar num ritmo hipnótico. Tem um livro muito bacana que fala sobre o ritmo hipnótico. Acho que vocês, se não conhecem, procurem. Mais Esperto que o Diabo. Já leram esse livro, Mais Esperto que o Diabo? Não. Vale a pena. Vale a pena dar uma espiada nesse livro. E ele fala muito do ritmo hipnótico da vida, né? E Napoleão Hill é um sábio, tem muitos ensinamentos, enfim, é uma entrevista forte, o livro, né? Já viu o nome, né? Então, assim, Adorei. Excelente, excelente. Mais esperto que o diabo. Enfim, você entra num ritmo onde você fala, meu Deus, se eu não quebrar um pouco esse ritmo, se ele não for tão positivo, aonde é que eu vou parar? Né? Então, quando eu vou escolhendo essas possibilidades e nada do que você é hoje depende, ou do que você quer ser, depende das suas condições na real. O que você quer ser, o que você quer se tornar, depende das suas escolhas e das suas decisões, e não das suas condições físicas ou financeiras. Entende? Então, aquilo que você quer escolher, ser, se tornar, viver, fazer, agir, vai depender cada vez mais das suas opções, das suas escolhas, das suas decisões e atitudes. Se você não tomar uma atitude, você ficou parado. Ficou parado, já ficou para trás. Na vida como um todo, né? Isso é muito importante que você está dizendo, Carla, porque muitas vezes a gente confunde o fluxo com eu vou deixar levar. Pera lá. Imagina então que você é um barquinho no meio de um oceano, numa tempestade. Isso, você vai se deixar levar, né? Deixar que essa tempestade naufrague o seu barquinho? Não, você tem que estar presente. Poxa, se tem uma nuvem negra aqui e vai ter maior tempestade, então eu vou levar o meu barquinho para um lugar na qual, né? Não é que eu vou controlar,
vou controlar, porque às vezes a tempestade vai chegar, né? E aí eu vou me perguntar por que que a tempestade chegou? E aí é um outro aprendizado. Porque no fluxo não vai ter tempestade, vai ter uma chuva grossa, pode ser, né? Você pode sair com alguns arranhões, o barco até pode virar, porque isso traz aprendizado, mas com certeza você vai conseguir desvirar ele. Na tempestade, não, você está perdido. Então, essa coisa que a Cláudia falou das mudanças de hábito, pessoal, não é simples, mas é possível, né? Basta É, querer. basta querer e agir. Fazer. E E agir. fazer. Passo a passo, passinhos de formiguinha, a gente chega nesse oceano incrível que a Cláudia está dizendo, né? E nunca deixar que as pessoas falem até onde você pode ir. Uma coisa que eu aprendi na minha vida é parar de escutar o que as pessoas determinam para mim. E isso já trato com os pais desde cedo para os adolescentes e para as crianças. Parem de determinar até onde os seus filhos podem chegar. São eles que vão determinar onde eles vão chegar. Então eu parei de escutar pessoas, mas com isso você vai só até aqui. Eu falei, será? Né? Será? Essa é a sua régua e a minha? A minha não é essa. Então quando eu falei, não, sou eu que determino aonde eu tenho que chegar, de acordo com as minhas percepções, sensações, vivências, experiências, tudo sou eu que vou determinar, não são as pessoas que vão dizer, com isso você vai chegar. É claro que eu não estou dizendo em termos de negócio, em termos de otimização de negócio aqui, ok? Estou dizendo em termos de fluxo de vida, de transformação de vida, ok? De você ser mais feliz do que você já pode ser na vida. Não tem nada que seja tão bom que não possa ficar melhor. Se você já é uma pessoa maravilhosa, pode ser ainda melhor. Não se contente com o que você já tem hoje. Queira mais. Você já é feliz? Queira mais, é rico? Queira mais abundância, queira mais. Mas não por ganância, mas por abundância. Porque assim você vai poder distribuir no fluxo da sua vida. A distribuição, a evasão desse fluxo também, ela é muito importante. Então, gente, é isso, sabe? Não deixem que as pessoas determinem aquilo que você quer ser ou até onde você pode chegar. É você que determina. Para de deixar a tua vida na mão dos outros. A verdade é essa. Pega a tua caneta e escreve você o que você deseja fazer. Escreve você até onde você vai chegar. É isso que eu ensino aqui. Ninguém tem o direito de escrever a minha história a não ser eu mesma. Ninguém. Ninguém tem o direito de dizer até onde eu posso chegar a não ser eu mesma. Eu já ouvi muita coisa. Eu já ouvi por exemplo, um exemplo prático, tá bom, gente? Da vida moderna. Exemplo prático da vida moderna. Não é da vida moderna, não. Exemplo de vida só. Uma vez uma nutricionista, eu tinha 30 anos, uma nutricionista disse para mim que aos 40 eu podia ficar sossegada que eu já ia ser diabética. Porque papai e mamãe diabéticos, lá, então eu com certeza com 40 anos eu já seria diabética. Eu já passei anos-luz dos 40. Não vou falar quantos anos eu já passei dos 40, tá? Fiquem curiosos. Vocês que lutem para descobrir, tá? Vocês que lutem. Não vou passar, mas eu passei anos-luz dos 40. Não tomo um remédio. Porque quem determina a minha saúde sou eu. Porque quem determina o que eu vou ser ou deixar de ser sou eu. Pronto, sabe? Eu acho que as pessoas não podem sair julgando e fazendo isso com... Imagina, ainda mais nesse caso, uma nutricionista disse isso pra mim, né? Eu falei, não, essa moça ela não me conhece, ela não sabe do que eu sou capaz, né? Então, não é porque eu não sou refém da minha genética, eu tenho uma probabilidade, mas os meus comportamentos, a minha epigenética, os meus comportamentos, as minhas escolhas vão me fazer ser quem eu quero ser. Não é a minha genética, eu não sou refém de nada, eu não sou vítima de nada. Saiam do vitimismo, cara. As turbulências, os tsunamis fazem parte do fluxo da vida. As tempestades, as turbulências. Mas sai do vitimismo. Você não é coitadinho, você não é coitadinha. Você é vencedora, você é vencedor. Você é capaz de mover a tua vida, a tua história, de ser quem você nasceu para ser, e não o que determinaram para você ser, porque acharam isso ou aquilo. É isso que eu penso, sabe, Roberta? E eu acho que isso é saber tudo. Achar mesmo as resistências e passa por coisas muito simples, pessoal, de você escutar,
né? Escutar a si mesma, a si mesmo e as outras pessoas. Porque às vezes as pessoas falam também coisas que a gente não consegue ver na gente mesmo. Mas quando a gente está muito fechado porque às vezes a gente tem um padrão de perfeccionismo. Eu posso dizer isso porque eu sempre tive, né? Sempre busquei muito além da média, você quer acertar e você fica muito crítico com você mesmo. E aí você não permite que as pessoas apontem para você coisas. E isso é muito. Quando alguém fala alguma coisa, você fala, nossa, é verdade, olha isso. Isso aqui eu não tinha percebido nessa profundidade. Eu falo, que bom que essa pessoa me falou isso, porque aí a gente começa a parar de levar a coisa para o lado pessoal. Então eu não sou suficientemente boa porque eu tenho isso. Não, gente, todo mundo tem. A gente, como a Cláudia disse, nós somos inacabados. A gente está o tempo inteiro, né? Se refazendo, se reorganizando, ressignificando a nossa própria vida. Hoje, eu dou alguns cursos para grupo, né? Eu comecei um curso agora que é um curso mais longo e tem uma senhora de 78 anos fazendo o curso. Uau! E aí, hoje a gente fez um processo, os processos coletivos, eles têm uma força muito grande. E o depoimento das pessoas, o que as pessoas falam, é uma coisa assim que me toca profundamente, Cláudia, porque são coisas muito íntimas das pessoas. E em grupo as pessoas começam a partilhar essa intimidade. E aí a gente começa a falar, nossa, mas isso eu também tenho. Ah, mas isso também aconteceu comigo, né? Às vezes o fato não é igual, mas a energia daquela situação, ela tá muito similar. Então, a gente abaixa essa coisa de resistir, porque a pessoa só me enche o saco e não sei o quê. Às vezes é você que está recebendo assim. Quando você se abre, se a pessoa te encher o saco, vai entrar por aqui, sair por aqui. Aquilo não vai te atingir. Agora, se te pegou, você tem que colocar presença, perceber o que pegou e trabalhar isso dentro de você. Então, o fluxo é abrir o coração para o que chega também. Exatamente. Você falou de coisas que me fez lembrar de mais um livro, eu vou deixar mais uma dica, eu acho que eu já dei uma vez aqui, mas é um livro que chama As 5 Feridas Emocionais. Gente, vocês precisam ler esse livro, é maravilhoso, transformador, chama As 5 Feridas Emocionais. Eu tenho PDF, quem quiser me pede lá no direct, eu passo pelo WhatsApp, enfim. E é isso, eu acho que nós não somos... E o que você falou também é assim... É lembrar do interessante ponto de vista, né? Essa técnica da barra de axis é tão boa, né? Também. É ótimo. Então, é interessante ponto de vista, é só isso. Você ouve e fala, bom, ele tem a opinião dele, é um interessante ponto de vista. Ok, eu respeito, não pessoalizar. Né? O que a Roberta falou é muito importante, não pessoalizar. E para dizer para você também que, às vezes, Roberta, alguns perfis comportamentais, porque eu sou especialista em perfil comportamental... E eu não trabalho sem antes fazer o perfil comportamental de uma pessoa, porque me traz um xerox. Ontem uma mãe ficou louca comigo, ela falou assim, mas você nem conhece minha filha, você não conversou com a minha filha, como é que você está acertando tudo dela? Eu falei, porque eu tenho uma bola de cristal aqui, sai uma fumacinha, eu estou recebendo aqui umas... Não, brincadeira. Brincadeira. Quando você traça o perfil comportamental no software que eu tenho, eu consigo dessecar, eu tiro um xerox, um raio-x da pessoa, e no telefone eu falava, a sua filha faz isso, não faz? Como é que você sabe? Eu falei, não, calma, a sua filha é assim, ela funciona assim, ela funciona assim. Quando ela passa por isso, ela reage dessa forma, não é? Nossa, mas como é que você está descobrindo tudo isso? Eu falei, porque eu sou analista comportamental, eu tenho um produto, eu tenho um software que analisa tanto a parte comportamental, vocacional, a escolha profissional, e ela já fez 2 anos de faculdade e ela não tem vocação para essa área. É hora dela romper isso mesmo. Passou da hora, ainda bem que ela rompeu agora. Então, deixa ela trancar a matrícula, porque ela não vai ser feliz daqui para frente. Ainda bem que ela trancou a matrícula. Porque ela não serve para o que ela estava fazendo. Então, assim, cara, a mãe ficou louca, porque ela falou, nossa, como é que você adivinhou e tal, e tal? Não, não adivinhei. Eu estudo, e eu tenho um software, e eu tenho uma análise, e toda a minha sensibilidade, como a Roberta falou, a experiência, me ajuda a traduzir toda a essência da pessoa ali naquele momento, né? Então, gente, é isso. Cada perfil comportamental reage de uma forma. Alguns reagem
mais de bate-pronto, outros demoram mais, outros são mais ativos ou reativos, outros são mais passivos, outros são mais analíticos. Então, assim, enfim, você tem uma diversidade de qualidades nas pessoas. Então, tem que saber lidar com isso também, né? Sim, sim. E se abrir Eu, também, né, como você falou, só para complementar aqui, que você me fez sim. lembrar, e ter a humildade de falar interessante ponto de vista, mas não deixar te afetar, mas você também, às vezes, escutar, que às vezes pode ter algum ponto de acréscimo na tua vida, né? A gente não pode fechar isso, fechar todas as portas, né? É muito interessante isso. E tem coisas que para mim vão ser muito tranquilas, mas para a Cláudia não vão ser. Depende muito desse sistema que a gente vem, né? Que é o nosso sistema de vida, que tem a ver com o nosso corpo, tem a ver com a nossa linhagem genética, tem a ver com o nosso contexto de vida dos nossos antepassados. Tudo isso está aqui, né? Os 7 bilhões de anos da Terra está aqui também. É muita informação que a gente tem com a gente. E de acordo com as nossas experiências, como a Cláudia falou, isso pode. Você pode ter uma propensão a determinadas coisas, a determinados padrões, a determinadas escolhas. Isso não quer dizer que não que possa acontecer, mas pode acontecer. Então, você tem um tanto que te impele a agir de determinada maneira. E muito disso, Cláudia, não é consciente para nós. Perfeito. Por isso que hoje nós temos ferramentas que são incríveis para a gente se aprofundar dentro da gente mesmo, né? Na minha vida, tem feito uma diferença muito grande, mas principalmente essa escuta, esse coração mais aberto para o que está chegando, né? É. É Clau, o que você isso. acha? Assim, pessoal, a gente já está 1h20 quase de live. Uau, Eu já acho passou tudo isso? se vocês tiverem perguntas, coisas para trazerem, né? Acho que é um tema que dá para a gente ficar falando aqui 3 dias e ainda vai ter coisa para falar dele, Sim, né? sim, com certeza, com certeza. Eu acredito que o mais importante é a gente aprender a entender esse fluxo da vida. A energia é algo que ela é visível, ou eu diria, visível para quem está aberto a enxergar. A energia é Sim, algo que está visível para quem está aberto para enxergar. Receba, aprenda a receber. Nesse mundo que a gente está vivendo aí também, Rô, para um pouquinho. Outro dia eu estava ensinando só uma adolescente minha aqui, que eu estava conversando, falava, na hora da ansiedade, você tem que respirar, né? Não adianta você chorar. Então vamos respirar? Então eu estava assim, trazendo ela para um estado mais alegre, né? E aí, respirar fundo, respirar e segurar a respiração e soltar. Você que trabalha com yoga faz muito isso também, a respiração, como é importante. Respirar com uma narina, respirar com outra narina, soltar em vários tempos, respirar, segurar, soltar. Respira, gente, respira. Respira, não pira, né? Inspira, respira, não pira. E procure a gente se precisar, é claramente isso. Vocês têm que entender que tem pessoas que podem te auxiliar de uma maneira ou de outra, vocês podem ser ajudados. Então, tá aí, o universo está trazendo para vocês que estão pertinho da gente muita contribuição, não é? E eu estou é, feliz, porque eu tenho sentido esse movimento de maneira muito forte também. e é uma coisa também que está um pouco no nosso perfil de vida, que se a gente pede ajuda, é como se a gente não fosse digno, a gente não tivesse alcançado, não tivesse sucesso. Pessoal, esquece isso. Tá? A maior coragem é você pedir ajuda. A maior coragem é você abaixar a cabeça e falar: nossa, eu preciso de outras pessoas. Isso que é ter coragem. Tá? Porque a gente é uma autossuficiência que nos agride, tá? Não, o ser humano, ele é relacional. O relacionamento é a base do desenvolvimento humano. Por isso que a gente tem uma gama de profissionais que estão trabalhando nessa área de desenvolvimento humano, né? E cada um com as suas peculiaridades, com as suas experiências. Por quê? Porque isso está
nesse momento é uma falta, porque antes a gente foi criado e educado para não, tá tudo sempre tudo bem. Ah, como que está? Tá tudo bem. Não tá tudo bem. Né? Na maioria das vezes a gente está naquele rebuliço de emoções e de situações. Quando a gente mergulha nesse autoconhecimento e nesse autodesenvolvimento, né, Cláudia? A gente começa a olhar para essa verdade. Que tem dia que, como que Perfeito. tá? Ah, hoje não tá legal, e beleza, o que que não tá legal? Então vamos procurar mergulhar nisso, né? É, tem pessoas que podem te ajudar, pode ser amigos, pode tomar um café, pode ser um terapeuta, pode, né? Tem milhões de possibilidades, se permita. É. Uma vez eu vi uma historinha que falava assim, se você tiver falido e tiver apenas R$ 10, no que você investiria? E esse mentor disse assim, em xícaras de café. A pessoa falou, como assim em xícaras de café? Não, eu escolheria pessoas determinadas e pagaria um café para cada uma para estar com elas e poder levantar minha vida de volta. Invista em xícaras de café, de vez em quando ela faz bem. A gente que sabe, né, Cláudia? Oh, a gente que sabe. É uma delícia investir em xícaras de café, porque é tão bom, tão bom. Então, assim, é o nosso maior ativo também. Nosso, é que você falou, nosso relacionamento que nos desenvolve. É incrível. Se permita tomar uma xícara de café, invista em café. Mas não para fazer fofoca da vida da comadre, viu, gente? Pelo amor de Deus, hein? Hã? É para você É, interagir, é para você trocar experiências, para você falar, poxa, estou precisando disso, disso, daquilo, e trocar com a pessoa. Também pode ser. e é um pouco que isso que são as lives também, né? Por mais que a live a gente consegue interagir com vocês no chat, a ideia, a gente está numa conversa aqui, numa troca, né? Né? E aí isso pode, de alguma maneira, tocar você. Como às vezes vocês colocam algumas coisas aqui no chat que tocam a gente. Né? Às vezes uma questão, uma pergunta, às vezes um coraçãozinho, uma coisa, toca a gente. Né? E já, putz, tem insights, tem coisas que acontecem, né? Esse compartilhar a vida de Muito maneira legal. mais genuína. Muito legal. É o Aliás, que faz. aliás, Roberta, você consegue pegar o comentário da Carlinha e tirar um print aí para mim? Porque acho que os comentários eles somem, né? Eles dão uma Eu acho sumidinha que aí sim. depois. Tira só um printzinho se você conseguir, porque eu fiquei muito Tá. feliz com o comentário. É uma amiga querida que me conhece há pouco tempo, mas já me conhece o suficiente pelo que ela escreveu. E eu fiquei muito honrada com esse elogio e eu aceito com todo o amor esse elogio que ela, essa validação que ela me fez, né? Se você conseguir dar um print, ótimo. Senão, Tô buscando aqui, passando o timeline, mas acho que eu consigo. Vamos lá, mais um vai pouquinho. Ó. chegando aí, vai chegando. Mas é É, isso, gente. Depois entre as lágrimas e o riso, entre a tempestade e a calmaria, né? Entre entrar em conflito com a harmonia e a fluidez da vida, isso faz parte. Não entra em conflito, não. Deixa fluir, né? Tem o dia e tem a noite, tem as lágrimas e o riso, tem o verso e o reverso de tudo. E ainda tem o convexo. Então, e no momento de mais angústia, se aproxime da sua espiritualidade. Uma coisa muito importante que eu tenho que falar. Espiritualidade é algo que fortalece muito a gente. E eu não estou dizendo de religião, gente. Estou dizendo de espiritualidade. São coisas totalmente diferentes umas das outras, né? Então, nós somos corpo, mente, espírito. Alimentem bem o seu corpo. Alimentem bem as suas emoções. Alimentem bem o seu espírito, porque isso vai te deixar forte, né, num equilíbrio triangular aí que vai te deixar forte para deixar o fluxo fluir também, né? Hoje eu peguei um menininho de 12 anos e eu falava, você está se punindo pelo quê? Ele olhou para mim assim e aí contou toda a história de vida em menos de 5 minutos para mim. Aí ele estava, nossa, ele é muito, muito, né, obeso e tudo. Ele falou, eu me culpo por isso, eu me... Pronto, ele já entendeu a raiz do problema, né? Colocando no corpo toda a culpa de uma situação. Então, não culpem o seu corpo, não judie de você, se ame. Se ame, é o que eu posso dizer, se ame. O seu corpo é sua casa, que vai te carregar para o resto da sua vida. Cuida dele. é isso.
É Bom, isso. pessoal, a gente está aguardando aqui para ver se vocês vão trazer mais uma contribuição aí para a gente poder finalizar. Eu vou já fazer as minhas despedições, a presença de todas e todos aqui que passaram, que permaneceram o quanto podiam. Agradecer essa sintonia espontânea, né, que a gente, esse alinhamento nosso, né, Cláudia, que coisa mais maravilhosa. É. Agradecer a sua presença, a sua contribuição na minha vida, que é muito para além do profissional, eu não tenho dúvida, né? Tem algo aí de alma, de essência que se toca. Então, muito grata por você estar aqui comigo hoje, viu? Eu agradeço também, sempre o seu convite vai ser aceito, a não ser que eu não possa de fato, mas assim, a gente sempre, você inclusive mudou o horário da live, o dia, para a gente poder estar junto, eu agradeço muito essa flexibilização, porque é importante para mim também estar com você e poder dar vazão a essas histórias, a essas experiências, e você também faz isso com muita maestria, com muita verdade. Então, eu agradeço muito, agradeço a todos que entraram por um minuto, 2, 3, meia hora, ficaram o tempo todo, tem gente até agora aqui conosco. Então, muito obrigada. E nos acompanhe, né? Enfim, nós estamos aqui para servir. Nós estamos aqui por algum motivo. Vamos descobrir qual é, né? Sim, sim. E vivam, Então é vivam a isso. vida. Viva a vida. Antes de morrer, viva. Nós vamos morrer, isso é fato. O que é importante é o que nós estamos fazendo agora com a nossa vida. Antes de desistir, arrisque mais uma vez, né? Não desistir jamais. Arrisque de novo, e de novo, e de novo. Tenha força para levantar, né? Seja forte, porque a vida não vai trazer só momentos agradáveis. E nos momentos de turbulência, seja forte. E conte com a gente, né? Bora lá, é isso aí. Então, pessoal, uma boa noite para vocês. Boa noite, Cláudia. Gratidão. Sigamos aqui, né? Vocês têm o Instagram, tanto o meu quanto da Cláudia. Enviem mensagens. É sempre muito legal para a gente receber também um feedback de vocês. Verdade. Vamos tirar uma foto nossa aí, um print da tela aí, nossa amiga. Vamos lá, vamos Hã? lá. Vamos lá. Isso! Deixa eu tirar outro. Eu consegui tirar também do que você pediu. Ai, que delícia! Tô feliz, muito obrigada. É A, isso, é a, importante. a Cintia está agradecendo aqui a aula de yoga que ela fez hoje comigo. E, pessoal, essa live fica no IGTV e depois eu coloco lá no meu canal do YouTube também, porque aí vocês podem acessar novamente, indicar para outras pessoas também. Tá bom? Isso aí. E Cláudia, leiam os livros, hein, pessoal? Leiam os livros aí. um beijo grande. Tchau, querida. Deus abençoe. Tchau. Te Tchau, vejo. tchau. Eu te vejo. Eu te vejo.